Boa tarde, gente! Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje é quarta-feira e nós iremos estudar História, depois Português e, por último, Ética e Cidadania. Em História, nós teremos a nossa prova trimestral, que vai estar disponível no plural das 2 às 5. Agora, nós iremos fazer a leitura da prova, ok? Vamos lá, então? Número 1. Complete. Leia as frases e escolha a alternativa adequada para cada frase. Ok. Letra A diz assim: um espaço particular em que podemos ter acesso com permissão é chamado de público ou particular? Exemplo é a casa de cada um. B. Um espaço em que todas as pessoas têm acesso, isto é, direito de ir e vir. E é chamado de espaço público ou particular? Um exemplo é uma praça. C. Os que chegaram em 1500 às terras que hoje formam o Brasil começaram a construir casas de taipa ou pau a pique. Espanhóis ou portugueses? É só preencher com a palavra correta. Letra D. O sobrado colonial, no passado, era um tipo de habitação conhecido como casa de porta e janela ou casa grande. Letra E. A cidade de, em Pernambuco, é uma das mais antigas do Brasil. Bahia ou Olinda? Letra F. Para defender o local de ataques externos, os portugueses ergueram um sistema de em torno das praias. Fortes ou exército? Letra G. Os primeiros contatos entre portugueses e índios foi pacífico, pois funcionava à base de mercadorias e serviço. A base de compra ou troca de mercadorias. Letra H. Os eram locais nos quais grupos de escravizados fugiam e se abrigavam. Quilombos ou vilas? E a última letra I diz assim: os era o nome dado aos escravizados fugidos que viviam em quilombos. Os quilombolas ou portugueses? Coloque ali as palavras que mais se encaixam corretamente nas frases. Número 2, coloque C para certo e E para errado. Primeira, casa ou moradia é o termo usado para o local onde moramos, vivemos, dormimos. Próxima. Cultura é o conjunto de ideias, objetos, costumes, leis, crenças e conhecimento que caracteriza um grupo social. Certo ou errado? Próximo. No Brasil, existem formas de morar muito antigas que permanecem nos dias atuais, como a casa de taipa e sobrado colonial. Certo ou errado? As cidades ou bairros não mudam com o passar dos tempos. Certo ou errado? Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades. Certo ou errado? Nas cidades vivem pessoas de diferentes idades, aparências, sotaques. Certo ou errado? Os primeiros seres humanos tinham moradia fixa e não se deslocavam. Certo ou errado? As primeiras comunidades foram surgindo porque os seres humanos deixaram de ser nômades e começaram a se fixar num local. Certo ou errado? E a última diz assim: os tupis, guaranis e outros índios tinham amplo conhecimento da natureza, plantas e animais. Esses conhecimentos foram transmitidos aos portugueses. Certo ou errado? Número 3.
O que são moradias tradicionais? B. Profissões antigas se modificam e profissões novas surgem conforme as necessidades das pessoas e tecnologia. Qual a profissão que você mais admira? Justifique. Por que você escolheu essa profissão? Letra C. O que quer dizer pessoas nômades? E a última, número 4, diz assim: observe a imagem e escreva o nome da árvore que era explorada pelos portugueses no nosso território. Olha, aqui tem a foto dela, gente. Daí vai estar no plural na sua prova. Então, gente, nós já fizemos a revisão no caderno. Faça a prova com bastante calma e atenção, tá bom? E super beijo da prof. Agora vamos para português. Pegue o seu caderno de português e vamos colocar a data de hoje. Hoje é dia 15 de julho. Muito bem. Hoje, então, em português, nós vamos falar sobre sílaba tônica. Como assim, prof? O que é isso, sílaba tônica? Nós já vamos aprender o que significa sílaba tônica, tá, gente? Vamos lá, pode colocar no meio, né, esse título por uma linha, parágrafo e letra maiúscula. Sílaba tônica é a sílaba O prof já vai explicar, tá, gente? Vamos copiando, o prof já vai explicar. Essa daqui tá bom. Ok. Então, gente, agora larguem o lápis um pouquinho. Depois vocês desculpa. Depois vocês terminam de copiar, tá, gente? Agora vocês podem largar o lápis e olhar aqui para a prof.
Sílaba tônica. O que significa sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. A que pronunciamos com mais força. Então, gente, cada palavra tem uma sílaba, um pedacinho dela, que a gente pronuncia com mais força, porque ela é a mais forte. Por exemplo, aqui, ó, avião. Avião, a gente parece que fala mais alto, né? O ão, ó, avião. Mercado. Mercado. Ó, o mer e o do fica mais baixinho, ó, mercado. O K, a gente parece que ouve mais. Ó, loja. O já fica mais, né? Mas, ó, loja. Parece mais baixinho. Se fosse o contrário, ó, se não fosse o ló, a sílaba tônica, ficaria loja. A gente não fala assim, ai, amanhã eu vou lá na loja. Vou lá na loja de roupas. Não, a gente fala loja. Loja de roupas. Então, o ló é a sílaba tônica. Aqui é mercado. A gente não fala mercado. Ah, eu vou lá no mercado amanhã. Não, né? É mercado. Também não é o do, ó. Mercador. Eu vou lá no mercador. Não. Então é o K. Aqui é a mesma coisa. A gente não fala avião. Bah, tem um avião lá em cima. Não. Também não falamos avião. Olha, o avião bonito. Não. A gente fala avião. Então, para a gente descobrir qual é a sílaba tônica mais forte, a gente deve pronunciar a palavra e verificar qual que a gente fala mais alto, né? Por exemplo, computador. Computador é o dor. A gente não fala computador. A gente não fala computador. Não falamos computador. Também não. É computador, né? Garrafa. Ó, é o rá, né? Garrafa. Não é garrafa, nem garrafa, não. É garrafa. Então, a sílaba tônica é o rá, que está ali no meio, tá, gente? Então, hoje nós vamos iniciar os estudos sobre a sílaba tônica da palavra. Todas as palavras possuem sílaba tônica. Algumas possuem acento. Por exemplo, título. Qual é a sílaba tônica? É o ti, porque tem um acento ali. Ó, não precisa copiar essa daqui, tá, gente? Título. A gente não fala título, nem titulou. É título. Ó, já tem um acento aqui. E o acento, quando tem acento, ele já indica que aquela sílaba é a tônica, ok? Então, você pode terminar de copiar em seu caderno. O que é a sílaba tônica? É aquela que é a mais forte nas palavras, que a gente pronuncia com mais força, ok? E o prof agora vai colocar um pequeno exercício, tá bom? Vamos lá? Pode dar um pause no vídeo e vamos lá. É apenas um exercício, tá, gente? Separe as sílabas das palavras e circule a sílaba tônica. Então, gente, quando tem acento, a gente não precisa nem procurar muito. Ó, aqui, tônica é o to, que é a sílaba tônica. Ó, sílaba, é essa daqui, ó. Né? A gente não fala sílaba, nem sílaba. Ah, você para sílabar. Não, é sílaba. Ó, tem o acento. Se tem acento, é aquela ali que é a sílaba tônica, ok? Então, vamos lá. Com bastante exercício, a gente vai conseguir identificar rapidamente a sílaba tônica nas palavras. Só a gente fazer bastante exercício que a gente vai conseguir. Se
tem dúvida? Ah, prof, eu estou em dúvida entre duas, eu não sei se é essa ou se é essa. Então, você fala de um jeito como se aquela outra sílaba fosse a tônica, daí a gente consegue verificar, que nem a prof fez antes, ó. Sílaba, qual será que é a sílaba tônica? Eu falo silabar? Silabar. Não falo separa sílabas. Silaba? Não. Ah, então é o si, porque a gente fala sílaba, ó. Sílaba, sílaba. O labá fica mais baixinho, ó. Sílaba. A gente ouve mais o si. Ó, então aqui vocês devem fazer o seguinte, ó. Separar as sílabas assustador e circular a tônica. Assim, a prof já fez a primeira, vocês façam as demais. Segunda palavra, pétalas. A prof vai ter que colocar aqui no cantinho porque acabou o espaço, tá? Quando tem o tio, geralmente não tem outro acento na palavra, porque tio não é acento, tá, gente? Tio a gente não considera acento. Mas se não tem acento e tem o tio, geralmente é essa sílaba tônica, tá? Aqui tem o tio, como o avião que a prof havia colocado. Então, gente, português são esses exercícios. Ó, número 1, separe as sílabas e circule a sílaba tônica. Assustadora, a prof já fez. Pétalas, anzol, cidade, sapateiro, patins, plantação, mecânico. Ó, então, antes de você tentar identificar, você deve falar a palavra em voz alta, ó. Pétalas, anzol, cidade, sapateiro, patins, plantação, mecânico, ok? Separe a sílaba, circule a sílaba tônica. Agora, depois que você terminar, vamos para ética e cidadania. Vamos lá? Pega o seu caderno de ética. E vamos lá. Hoje, em ética e cidadania, primeiro você deve colocar a data de hoje no seu caderno e nós vamos conversar um pouquinho sobre o Covid-19, ok? Por que é Covid, prof? Não era coronavírus? Então, gente, essa sigla, o CO vem de coronavírus, né? O CO vem de corona. Ó, corona. O VI vem de vírus. O D vem de doença. E o 19 foi o ano que ele apareceu. Pela primeira vez, 2019. Ok? Agora, o que é pandemia? O que é pandemia? Você sabe o que é uma pandemia? Então, gente, tem diferença entre endemia, epidemia
e pandemia. Endemia é quando alguma doença tem bastante casos em algum local específico. Por exemplo, no norte do país, numa cidade do norte do país, há uma incidência maior de febre amarela, por exemplo. Então, naquele local, essa doença é considerada endêmica, porque naquele local tem bastante caso de febre amarela, vamos supor. Então, é uma endemia. Epidemia é quando acontece em várias cidades do país, né? Então, epidemia, ela já ocorre em mais locais, né? Mais distribuído no país todo. E agora, pandemia, que é o caso do coronavírus, é quando a doença, ela ela atinge todo o planeta. Por isso que ela é mais grave, porque atinge não só uma região de um estado ou de uma cidade, não só um país, mas o planeta todo. Então, por isso que o Covid-19 tem trazido tantas mudanças, né, na nossa vida e na vida de todo o planeta. Por quê? Porque é uma pandemia. E todos podem pegar este vírus, e se a pessoa é idosa, tem mais chances de não conseguir sobreviver. Ainda que aqui no Brasil, nós estamos em primeiro lugar em recuperação do coronavírus, e isso é muito bom, não é, gente? Graças a Deus. Então, vamos lá. Pandemia, o que é? Quando certa doença afeta muitos locais do planeta. Para não dizer todos, tá, gente? Onde tiver gente infectada indo de um lado para o outro, essa doença é levada. Não é algo só de um local, né? Como a febre amarela, que mais em algum lugar, outros não. A pandemia do Covid-19, ela é espalhada para qualquer pessoa em todos os lugares do planeta. Então, o exercício que nós iremos fazer pode ser em uma folha de caderno, tá? Ou uma folha A4. Faça um cartaz com desenhos e frases, ou um ou outro, sobre como prevenir o coronavírus. Então, gente, se você tiver uma folha na sua casa, você pode desenhar, você pode escrever como prevenir o coronavírus. Nós já estudamos isso em aula, né? Lavando bem as mãos, bem até aqui o pulso, álcool gel, né? Que mais que você pode fazer? Cuidar as roupas, usar máscara se precisar sair. Você irá elencar o que você já sabe sobre a prevenção do coronavírus e irá fazer o seu cartaz, tá bom? Nossa aula de ética e cidadania foi essa. Qual é a importância, né, da gente se prevenir, também para cuidar do outro. E em breve nós iremos passar por tudo isso, tá bom? Vai ficar para trás. Então, super beijo da Prof. E tchau, tchau, gente. Até amanhã.